a Santa Ceia. Evangelista Vitor Hugo, Pastor Luciano, vem cá fazer essa oração. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Levante suas mãos aqui para o altar. Senhor Deus e nosso Pai, aqui está o teu servo, Deus. Usa o teu filho, Senhor. O Senhor até aqui tem preparado nossos corações através das mensagens louvadas. E agora eu tenho certeza, Senhor, que o Senhor tem uma mensagem preparada para o nosso coração. Por isso, usa o teu filho de uma maneira toda poderosa, como sempre tem usado. Diante do Senhor nós colocamos o teu servo em nome de Jesus. Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, abra sua Bíblia comigo. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo de número 11. Vamos estar meditando a partir do versículo de número 24. Primeira carta de Paulo à igreja em Corinto, capítulo 11, versículo de número 24. Prazer estar servindo aqui na nossa casa espiritual. Hoje é festa, não é isso? Culto de celebração ao Senhor. Se você está aqui neste culto hoje, você já é mais que vencedor. Você venceu mais um mês. Quantos estão alegres por estar aqui? Eu digo que não tem culto ruim, todos os cultos são extraordinários, mas se tem um culto que é especial, é o culto de Santa Ceia. Tem gente que não gosta, eu particularmente acho extraordinário o dia que nós ceiamos e celebramos a morte do nosso Salvador. Deus abençoe a vida do nosso pastor presidente, pastor Eriosvaldo. Deus continue abençoando toda a igreja em modo geral. Quero parabenizar a irmã Maria e a Ana Paula. Estava vendo hoje o vídeo de vocês, o dia inteiro arrecadando alimento. Isso é muito bom. Que Deus em Cristo continue abençoando a vida de vocês de uma forma especial. Amém, queridos? Quantos encontraram o texto? Diga amém. Primeira carta de Paulo à igreja de Coríntio, capítulo 11, versículo 24, diz assim: E tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Eu vou ler o versículo e a última parte, fazer isto em memória de mim, nós repetimos em uma só voz. E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós, fazei isto em memória de mim. Para um ensaio tá bom, vamos de novo? E tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é entregue por vós. Fazer isto. Então tomai os vossos assentos em nome de Jesus Cristo. Queridos, eu vou ser rápido, objetivo, até porque o culto hoje, como eu acabei de falar, é um culto de celebração ao Senhor. Nós ainda temos toda a liturgia da Santa Ceia. Vamos ainda fazer parte da mesa de Cristo nessa noite. Sabendo que eu estaria convosco nessa noite para trazer-lhes uma porção da palavra do Senhor, eu orava a Deus pedindo a Ele um caminho, uma direção para que pudesse trilhar, para transmitir algo do coração dEle para a sua igreja. Por incrível que pareça, o capítulo de número 11 e o versículo de número 24, essa expressão, fazer isto em memória de mim, ela ficou matutando na minha mente pelo menos por 5 dias. Essa palavra tem morado dentro da minha alma, para que eu possa fazer uma rápida exegese bíblica, extrair algumas lições para a gente aplicar na nossa vida
Primeiramente, nós precisamos entender qual é o pano de fundo do capítulo 11 do primeiro livro de Coríntios. É sabido que quem escreve essa missiva, esta carta, é o apóstolo São Paulo. Este homem foi o maior nome do cristianismo depois da era cristã, pois sobre Paulo está a suma responsabilidade de tudo que nós conhecemos, que é as liturgias de culto, liturgia de Santa Ceia, saudações, bênção apostólica, todas essas liturgias que nós vivemos hoje nos nossos cultos, como doutrinas, está encharcada com a teologia paulina. E é lindo porque Paulo diz: isto não vem de mim, isto vem do Senhor que me ensinou, e aquilo que ele me ensinou, eu passo a vocês. É sabido também que Paulo, no começo da sua trajetória, ele era fariseu e perseguia os cristãos. O negócio de Paulo, no começo da sua história, era perseguir crente, matar crente. Isto durou alguns anos, até quando que no caminho de Damasco, ele vai ter um encontro com Jesus, e Jesus disse: Saulo, Saulo, por que tu que me persegues? Diferente do que muitos acreditam, e eu sempre falo isso, o nome de Saulo nunca mudou. Na verdade, Saulo é um nome judeu, e Paulo é um nome grego. O mesmo, ele era de dupla nacionalidade. Após esse encontro de Saulo com Jesus, a história do moço muda. Ele era perseguidor e agora ele passa a ser perseguido. Alguns acontecimentos importantes da vida deste homem é que ele participou do concílio em Jerusalém. Paulo também fundou e fundamentou igrejas, formou também vários discípulos e cooperadores do evangelho, como Timóteo, seu filho na fé, Tito, Onésimo, Lucas, Áquila e Priscila. Paulo também, ele é o responsável por escrever pelo menos quase a metade do Novo Testamento. Paulo escreve 13 cartas que destacam toda a sua importância no cristianismo. É lindo porque Paulo diz: nós pregamos que os cristãos não podem sofrer, mas Paulo diz: mas eu fui açoitado com varas. Muitos pregam que cristãos não podem passar por momentos de dificuldades, mas Paulo diz: mas eu fui apedrejado. Nós pregamos que crente não pode passar fome, mas Paulo diz: eu passei fome. Nós pregamos que nós temos que ter uma boa casa, só que Paulo diz: eu passei fome, passei frio. Paulo termina dizendo que passou algumas noites no abismo. Eu fico pensando o que esse homem passou por amor ao evangelho. Abismo aqui não é masmorra, abismo aqui não é prisões. Eu fico pensando do que este homem na verdade está falando. A Bíblia aqui está dizendo que Paulo, dentro de uma prisão em Éfeso, ele escreve uma missiva para os irmãos que estavam lá em Corinto. No livro de Corinto, Paulo vai explicar várias coisas. Dentre elas, ele aborda questões como divisão da igreja, irmãos que discutiam entre si, que causava divisão no seio da igreja, e Paulo escreve essa missiva tratando deste assunto, divisão da igreja. Paulo também, na primeira carta dos Coríntios, ele vai falar sobre a imoralidade sexual. Irmãos que tinham dificuldades nessa área, Paulo vai instruí-los. Paulo também vai falar nesta carta sobre a ressurreição dos mortos. O capítulo 11 da primeira carta aos Coríntios, Paulo também vai falar sobre toda a liturgia da Santa Ceia. Este culto que nós estamos vivendo hoje, culto de celebração ao Senhor, Paulo vai dizer que o próprio Jesus, redobre a sua atenção, o próprio Jesus vai escrever dizendo: isto é o meu corpo, que
que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Essa expressão que Jesus usa, fazer isto em memória de mim, é extraordinária. E eu fiquei pensando alguns dias, o que era o próprio Jesus não querer ser esquecido, pois nós sabemos quem Ele é, o Todo-Poderoso, o Salvador, o lírio dos vales, a rosa de Saron, o princípio, o final, aquele que é, aquele que era, aquele que é de vir, o Todo-Poderoso, que desceu na terra, assumiu a forma humana, entregou-se pelos nossos pecados. Ele está dizendo: eu não posso de maneira alguma ser esquecido. E eu fiquei pensando, sabe, missionária, o que é o próprio Jesus usar essa expressão, eu não posso ser esquecido, porque é que ele usa essa expressão para todos os discípulos na última ceia. E eu passei alguns dias pensando nisso, e eu cheguei à conclusão que primeiro, Jesus usa essa expressão, fazer isto em memória de mim, porque podemos de forma simultânea, querendo ou não, em algum momento da nossa história, a partir dessa rotina corriqueira que temos, trabalho, família, negócios, filhos, nós se esquecermos a verdadeira finalidade, a verdadeira objetividade de nós estarmos aqui nesta noite. Enquanto passa congresso, vem congresso, passa pregador, vem pregador, passa cantores, cantam cantores. É possível que alguém se esqueça da verdadeira objetividade de nós estarmos aqui. Então, antes de eu começar a pregar, eu quero que você pegue na mão de alguém que está do seu lado aí. Por favor, ajude este pregador, ajude esse leve missionário. Pegue na mão de alguém e diga: faze isto. Diga, faze isto em memória de mim. Diga assim para ele: não se esqueça daquele que te trouxe até aqui. Não se esqueça daquele que te fez chegar até aqui. Hoje Deus me trouxe aqui no começo desta mensagem somente para falar com a tua alma, e eu já estou começando a sentir a inspiração de Deus tomando a minha boca para dizer para você, e eu estou falando na primeira pessoa porque é Deus falando na minha boca. Eu te trouxe aqui no cuidado de uma mãe que carrega seu filho no colo, para falar com a tua alma, para dizer: fui eu que preparei esse banco para você sentar, fui eu que permiti algumas percas na tua história, fui eu que permiti algumas perseguições, algumas noites de luto na tua vida, mas eu te trouxe aqui para te dizer que eu tenho uma nova história. Não, você não está aqui. Eu vou melhorando enquanto a igreja se liga no trono da graça. Eu vou ser rápido hoje. Deus me trouxe aqui para pregar para alguém nessa noite que quem sabe se esqueceu do fato de nós estarmos aqui. Quem sabe para alguém é apenas mais um culto de Santa Ceia. Quem sabe para alguém é apenas mais um culto. Só que Jesus está dizendo: quando fores comer do pão que simboliza o meu corpo, e quando fores tomar do cálice que significa o sangue da nova aliança, fazei isto em memória de mim. O diabo, quem sabe, olhou para a tua história e está dizendo: ela esfriou, ele esfriou, ela se esqueceu de onde veio, por causa da fama, por causa do dinheiro, por causa do status. Só que Deus me trouxe aqui para dizer: seja objetivo na tua adoração e lembre-se de quem te trouxe aqui, porque Ele é o autor e consumador da sua fé. Fazer isto em memória de mim. Olha para cá, redobre a atenção. O que é o próprio Cristo, reverendo Jean, não querer ser esquecido. E eu fiquei me perguntando, pastor Luciano, já que ele não quer ser esquecido, qual é a forma que ele deseja ser lembrado? E lendo o texto do capítulo de número 11, versículo 24, eu percebi que verdadeiramente Jesus não quer ser esquecido,
Mas qual é a lembrança que Jesus quer que nós tenhamos dele? E eu lendo a Bíblia eu percebi que realmente, além de não querer ser esquecido, ele deseja ser lembrado. Não é pelos seus milagres. Jesus não quer ser lembrado quando ele ressuscitou Lázaro. Jesus não quer ser lembrado quando ele curou cego Bartimeu na beira do caminho em Jericó. Jesus não deseja ser lembrado quando ele curou o paralítico do tanque de Betesda e disse: toma a tua cama e anda. Jesus não deseja ser lembrado quando entrou em Jerusalém e o povo gritava: hosanas, hosanas nas alturas. Jesus não deseja ser lembrado quando ele transformou água em vinho em Caná da Galileia. Pastor, e como que o Jesus quer ser lembrado? Jesus está dizendo: se é para lembrar de mim, não lembra do meu momento de glória, lembra do meu pior dia. Quer lembrar de mim? Lembra da cruz. Quer lembrar de mim? Lembra do cravo nas mãos. Quer lembrar de mim? Lembra da chicotada. Quer lembrar de mim? Lembra da esponja com vinagre. Quer lembrar de mim? Lembra caparachora maia. Quem é de glória vai dando glória. Quem é de aleluia vai dando aleluia. Me ajuda na comunhão, porque é que Jesus não quer ser esquecido. E lendo a Bíblia eu percebi, porque por detrás de toda a cruz existe uma coroa. Eu vou de novo. Por detrás de toda a cruz existe uma coroa. Então olha nos olhos do teu irmão aí. Olha no olho dele. Vai. Olha no olho dele. Ainda bem que nem as máscaras esconde os olhos. Diga para ele: por detrás de todo sofrimento, por detrás de toda perseguição, por detrás de toda a cruz existe uma coroa. E eu posso dizer, quem sabe foi o teu sofrimento que te trouxe eu estou sentindo graça para pregar. Quem sabe foi o teu sofrimento que te trouxe aqui. Quem sabe as dores que Deus te permitiu passar na tua história foi o que te motivou a estar aqui adorando. Só que Deus manda eu dizer para alguém: através das tuas lágrimas, através das tuas percas, através da enfermidade, através do tempo de crise, eu tenho uma coroa reservada. Tem alguém que acredita nessa palavra? Calabarashaminarashuramai Camancho probaraceia doramacandaraia. Eu não vim pregar para quem abre o terno hoje aqui nesse culto dizer, está dizendo para mim tá tudo bem, pastor, tá dando tudo certo. Então não é para você que eu estou pregando hoje. Eu não vim pregar para alguém aqui que é a Mulher Maravilha. Pastor, nunca pensei em então não é para você que eu estou pregando. Eu vim pregar para quem veio arrastando a cruz. E Deus está dizendo: aguenta firme, porque até Jesus teve alguém para ajudar ele a levar a cruz. O Simão Sirineu. Jesus está dizendo: aguenta firme, porque eu vou colocar do teu lado um sirineu que está dizendo: não para, eu vou contigo, você vai chegar até o fim. Olha para o irmão e fala assim: você vai até o fim. Diga para ele: você não vai parar. Estou encerrando. Diga: não vai parar. Você vai chegar até onde Deus mandou você chegar. Nada parou Jesus. Olhando a Bíblia, nada parou Jesus. É mentira de alguns pregadores que estão pregando por aí que enquanto Jesus agonizava na cruz, o diabo fazia uma festa. Isso não é Bíblia, pastor Luciano. É mentira de alguns que estão dizendo por aí que enquanto Jesus agonizava na cruz, o inferno fazia uma festa. Leia a Bíblia. O diabo nunca queria. Ele não queria, irmão. Ele lutou para Jesus não ir para a cruz. Só que Jesus desceu e disse: eu quero a cruz. Quando foi que Pedro, endemoniado, olhou para Jesus? Quando Jesus começou a falar da cruz, ele chamou Jesus à parte e disse: não precisa ir para a cruz. Para que sofrer? Para que morrer? Aí Jesus olhou para Pedro e disse: para trás de mim, Satanás. Tu não quer
quer a cruz, mas eu quero. Tu não quer que eu morra, mas eu quero. Você não está entendendo nada. Parou Jesus. Fariseu não parou Jesus. Saduceus não parou Jesus. Herodes não parou Jesus. Pilatos não parou Jesus. Calúnia não parou Jesus. O cravo não parou Jesus. Os alicerces não pararam Jesus. Por quê? Porque quando ele morreu, a morte disse: agora eu tô grandona, eu parei ele. Só que ele ficou no sepulcro na sexta-feira, no sábado, mas no domingo bem de manhã ele desceu no inferno, pisou na cabeça do diabo, tomou cativo o cativeiro e disse: a morte não vai me parar. Eu vim pregar na comunhão. Hoje o céu está mandando eu liberar para alguém: essa luta não vai te parar, esta calúnia não vai. Lá vai a profecia. Se o diabo queria ter te parado, devia ter te parado antes. Se o inferno queria ter te parado, devia ter te parado o mês passado. Mas já que Deus te trouxe nesse culto de celebração, assim diz o Senhor na minha boca: você vai até o fim. Levanta a mão, levanta a mão. Eu estou estou sentindo Deus aqui, levanta a mão. Eu encerro agora. Me ajuda na comunhão. Deus, aonde tiver alguém ligado nesse culto de ceia, quem sabe pensando em parar, em desistir, em largar ministério, largar a chamada, largar a carteirinha, dá uma injeção de ânimo aqui hoje. Mostra para ela, mostra para ele que nós vamos até o fim. Nós vamos até o... Levanta a mão para cima. Levanta, 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 levanta. Eu tenho 10 minutos, 9 horas eu passo o microfone. Mas levanta a mão, eu vou dar 1 minuto para tu encher essa casa de glória. Se você é grato por aquilo que Jesus fez no Calvário. Interessante é que Jesus pregou para Nicodemos dizendo: meu pai pastor Eriosvaldo, ele disse para Nicodemos: porque Deus amou o mundo missionário, amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito, para todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O que é isso, pastor? Jesus estava dizendo para Nicodemos: Moisés andou comigo, mas não é filho. Abraão andou comigo, mas não é filho. Jacó andou comigo, mas não é filho. Elias andou comigo, mas não é filho. Isso durou até a cruz do Calvário. Por quê, pastor? Porque Jesus subiu no Calvário como unigênito, único filho. Mas quando ele desceu da cruz, ele já não era mais unigênito, ele era primogênito. Por quê? Porque agora você também está na família. Você também é filho. Quem é filho? 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 Antes, para sentir a presença, tinha que entrar no Santo dos Santos. Jesus morreu, o véu foi rasgado e Jesus está dizendo: aonde tiver 2 ou 3, com a mão levantada, com a boca aberta, eu visito agora. Eu visito agora. Calabara Shuramaia. Calamachoraba calaba. É noite de renovo para tua história. É noite de renovo para tua alma. Hoje Jeová vai te dar uma bezetacil do céu. Hoje Jeová vai renovar tuas forças. Pastor, mas cheguei enferma, seja curada hoje. Eu vim pregar na comunhão. Pastor, mas estão falando mal do meu nome. Quem tem boca fala o que quer, deixa falar, irmão. Ninguém paga as tuas contas. Hoje Jeová está dizendo: quebra o protocolo hoje. Faz aquilo que tu quer para adorar o Senhor, porque eu vou marcar história hoje. Fazer isto em memória. Ele não pode ser esquecido. Ele deseja ser lembrado todos os dias da nossa vida.
Nessa correria que nós vivemos, banda, trabalho, filhos, esposo, esposa, é possível que alguém se acostume, pastor Osvaldo, com este ambiente. É possível que alguém se esqueça da verdadeira objetividade de nós estarmos aqui. É possível que alguém pegue esse pão, beba desse suco da uva, esquecendo daquilo que foi feito no Calvário. Alamaracho, estou todo arrepiado, mas Deus está dizendo: eu não quero que tu me esqueça. Assim como teu nome está escrito na palma das minhas mãos, eu também não quero ser esquecido. Se coloca de pé. Eu também não quero ser esquecido. Eu desejo ser lembrado todos os dias. Fecha os olhos, eu vou orar e ele canta.